Olá, boa noite. Bom estarmos mais uma vez juntos para estudar a palavra de Deus. Eu quero pedir a você que abra a sua Bíblia aí no livro de Êxodo, capítulo 4, versículos de 10 a 13. Estaremos estudando a lição de número 3 da revista Palavra e Vida. O título da lição é Quando a adversidade é a insegurança. Temos diversos tipos de insegurança. Na semana passada estudamos quando a adversidade é a injustiça, o personagem foi José. Hoje é quando a adversidade é a insegurança e o personagem é Moisés, não é? Então Moisés, num dado momento, quando foi convocado por Deus, ele demonstrou uma insegurança. E como é que a gente faz? Como é que a gente deve agir quando essa adversidade é a nossa insegurança? Como é que a gente deve proceder diante de Deus? Então é isso que nós vamos aprender hoje, refletir acerca desse assunto. Abra então a sua Bíblia em Êxodo capítulo 3, Êxodo capítulo 4, melhor dizendo, versículos de 10 a 13. Diz assim a palavra de Deus, Êxodo capítulo 4, versículos de 10 a 13. Diz assim a palavra de Deus. Disse, porém, Moisés ao Senhor: Ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste a teu servo. Não consigo falar bem. Disse-lhe o Senhor: Quem deu boca ao homem? Quem o fez surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou o torna cego? Não sou eu, o Senhor? Agora, pois, vá, eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Respondeu-lhe Moisés, porém, Senhor, peço-te que envies outra pessoa. Então o Senhor se irou com Moisés e lhe disse: Você não tem o seu irmão Arão, o levita? Eu sei que ele fala bem. Ele já está vindo ao seu encontro e se alegrará ao vê-lo. Vamos orar ao Senhor, pedindo que Ele nos oriente nesta nossa reflexão bíblica. Gostaria que você orasse também nesse momento. Deus, obrigado por esse momento tão precioso. Quando estamos diante da Tua Palavra, o nosso desejo, Senhor, é que o Senhor esteja falando aos nossos corações, ao coração de cada pessoa que está em contato, Pai, com esta mensagem. Vem direta do Teu coração para os nossos, em nome de Jesus. Amém. Quando a adversidade é a insegurança. Moisés foi um grande líder, mas ele demonstrou em certo tempo ser uma pessoa bastante insegura, como qualquer outro ser humano também demonstra insegurança em alguns momentos da vida. Essa lição foi escrita pela educadora religiosa Lília Godoy. Então, insegurança, segundo o dicionário da língua portuguesa, segurança, não é? É a condição, particularidade ou característica do que é inseguro. Sem segurança, em que há perigo, sentimento de desamparo, sentimento de isolamento, falta de convicção ou segurança em si própria. E Moisés, por diversos momentos, demonstrou isso. Nós vamos ver um pouco da história de Moisés para entendermos por que essa insegurança fez parte da sua caminhada até que ele conseguiu vencer tudo aquilo e ser um grande instrumento nas mãos de Deus. Então, o primeiro destaque que a escritora da lição faz é situações que geram insegurança. Vamos lá. Então, ela diz, o ser humano é inseguro e depende em várias fases da vida. E dependente em várias fases da vida. Ao nascer, o bebê precisa que lhe deem comida. É aquela fase em que a criança é totalmente insegura, não é? Então, precisa de comida, cuidados, aconchego, ou seja, precisa dos outros para ficar seguro. A partir de certa idade, é claro, vai adquirindo independência, aprendendo a se cuidar e a se equilibrar num ambiente de rivalidade ou de competição, pois onde há seres humanos não tem jeito, não é? Ali vai haver competição,
vai haver perigo, enfim. Então vejamos o caso de Moisés, alguns desafios que ele passou na vida e que talvez por conta disso ele então demonstrou em dado momento ser uma pessoa insegura. Ele passou o desafio do nascimento e da família. Lembram-se que quando Moisés nasceu, ele nasceu, não é lá no contexto de escravidão, no contexto de servidão, né, dos hebreus lá no Egito. Foi lá que Anrão e Joquebede, com seus filhos Arão e Miriam, passaram pela insegurança de esconder a gravidez do bebê que aguardavam, que foi Moisés. Então foi uma gravidez complicada, porque a gente que conhece um pouco a Bíblia sabe que a ordem de Faraó era matar, a ordem que Faraó deu, não é? As parteiras era matar todos aqueles meninos, quando elas fossem fazer o parto, das mulheres hebreias, se nascessem meninas, poderiam sobreviver, mas se nascesse homem, a ordem de Faraó era então que os meninos fossem mortos, o bebê menino fosse morto. Então, Moisés nasceu nesse ambiente de hostilidade, de escravidão, de perseguição, e aquilo de certa forma ele deve ter sentido todo aquele peso, e ele então demonstrou em dados momentos ser uma pessoa bastante insegura, porque ele nasceu num ambiente em que ele foi um bebê, um menino condenado a ser morto na hora do parto ou ser jogado para os crocodilos no Rio Nilo. Veja o que diz Êxodo 1, 15 e 16, confirmando essa questão. Êxodo 1, 15 e 16 diz assim, os versículos dizem assim: o rei do Egito ordenou às parteiras dos hebreus, que se chamavam Sifra e Puá: quando vocês ajudarem as hebreias a dar luz, verifiquem se é menino. Se for menino, matem-no, mas se for menina, deixem-na viver. Por que o rei deu essa ordem? Porque os hebreus, o povo de Deus, se multiplicava muito. E por conta disso, eles tinham medo que nascessem muitos meninos e que esses meninos crescessem, se formassem povo, homens de guerra, varões de guerra, e então crescessem e se rebelasse contra o país opressor, o país opressor que era lá no Egito. Então, se for menino, mate, porque eu não quero que ele cresça para depois lutar contra o meu povo. Agora, se for menina, não tem problema, deixe que viva, porque as meninas eram mãos de obra para Faraó e para o Egito. Então, por motivos diversos, ainda hoje nós vivemos também dias de insegurança também para as grávidas e famílias. Nesse momento de pandemia, o que podemos aprender com essa situação? Podemos aprender que Deus é o dono da vida, que é Ele que conhece cada um antes mesmo de ser formado no ventre da nossa mãe. Moisés foi cuidado por Deus mesmo quando estava no ventre da sua mãe. Então, Deus providenciou o livramento para Moisés quando aquelas parteiras desobedeceram a Faraó para permitir que Moisés vivesse. Mas não foi só na época da gravidez, não é? Hebreus 11, 23 vai falar mais um pouco desse livramento dado por Deus a Moisés. Abra aí a sua Bíblia, Hebreus 11, 23, veja o que a Bíblia afirma. Diz assim, Hebreus 11, 23. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Então, a mãe de Moisés, ela teve que esconder a gravidez. Quando Moisés nasceu, ela teve também que escondê-lo durante 3 meses. Depois não teve mais como escondê-lo. Mas a Bíblia fala que Moisés era um bebê muito bonito, e então a mãe de Moisés foi sábia, não é?
mãe de Moisés, foi sábia. Quando Moisés já era aquele bebê bonito, ela colocou num cestinho no rio, como a gente conhece a história, quando a filha de Faraó estava se banhando, para que ela então, ao ver aquele lindo bebê, se apaixonasse por ele e não fizesse mal a ele. A gente sabe como as mulheres têm um carinho muito especial pelos bebês. E assim aconteceu, mas tudo aquilo foi providência de Deus, foi sabedoria também da mãe de Moisés. Aí o tempo foi passando, claro, Moisés cresceu, passou a ser um jovem e também enfrentou os seus desafios da juventude. Moisés recebeu a educação lá da sua família de origem. Ao ser desmamado, foi entregue, né? Ao ser desmamado, ele foi entregue lá para Faraó, foi encaminhado para a casa de Faraó, para sua mãe adotiva, que deu ao menino o nome de Moisés. Por que que a filha de Faraó deu ao menino o nome de Moisés? Porque ele foi tirado das águas, é o significado do nome, foi tirado das águas. Como deve ter sido um grande desafio para Moisés saber que o seu povo era outro, não é? E não era aquele povo a casa de quem ele estava sendo criado. Imagine um jovem ser criado num outro espaço e dizer assim, olha, nós estamos criando você, mas você não é da nossa família sanguínea, da nossa família biológica. É uma situação que, se não for bem trabalhada, não fica bem resolvida no coração de um jovem, seja ele quem for. Moisés não era diferente, ele também tinha o seu lado humano. Então, num determinado momento da vida, Moisés foi crescendo, né? Chegou à juventude. Num determinado momento da vida, Moisés não suportou ver um hebreu sendo maltratado e o defendeu matando o egípcio agressor. Vejam, Moisés foi criado lá no palácio de Faraó e de repente ele viu um egípcio maltratando um hebreu e ele sabia que ele era do povo hebreu. Ele então reagiu como aquele jovem voluntarioso, não é? Aquele jovem voluntarioso, ele reagiu matando o egípcio, aquele egípcio que estava agredindo o hebreu. E aí, no dia seguinte, Moisés viu dois hebreus que brigavam. E ao perguntar o motivo da briga, teve como resposta que ele não tinha moral para corrigir a briga ou para interferir naquela briga, porque ele havia matado o egípcio e não tinha autoridade suficiente para cobrar dos outros uma postura que ele não tinha. Moisés então percebeu que quando ele matou aquele egípcio, aquilo não passou em branco. Alguém tinha visto e ele então ficou com medo mais uma vez, né? Ele ficou com medo e viu que nada estava escondido. Então, de fato, Faraó soube de tudo aquilo e procurou matá-lo. Então Moisés fugiu do Egito e a insegurança causada pelo seu ato fez com que ele tomasse a decisão por correr risco de morte. Então Moisés o tempo todo viveu num ambiente de insegurança, um ambiente de ameaça, e isso acabou refletindo em algumas decisões que ele tomava e acabou então fazendo esse cidadão que ele foi. Outro desafio, outra dificuldade que Moisés teve foi de encarar a vida entre estranhos, né? Moisés então fugiu da presença de Faraó e foi lá para a terra de Midian e assentou-se junto a um poço. Lembram-se disso? Lá em Êxodo capítulo 2, versículo 15b. E a fuga já demonstra insegurança. Isso acontece hoje também ao fugirmos dos problemas, ao fugirmos das responsabilidades e dos compromissos assumidos. Fugir não é a solução. A solução é enfrentarmos com sabedoria e com idoneidade. Não adianta fugirmos das pessoas se nós não resolvemos o problema. Se formos insensatos ou se agirmos de maneira irresponsável ou imatura, não adianta fugirmos dos problemas, porque para onde nós formos, os problemas vão nos acompanhar por causa da nossa incapacidade de lidar com eles. Então, Moisés, no caso de Moisés assumir
que havia cometido um delito poderia custar-lhe a vida. Então ele fugiu em consequência desse erro. Mas Deus, em sua misericórdia, demonstrou que tem o poder de transformar o mal em bem. E ele usou essa fuga para trabalhar na vida de Moisés. Então nós sabemos que Moisés fugiu, não é? Mas Deus trabalhou na vida de Moisés. E Moisés, então, quando estava lá na terra de Midian, ele começou ele aprendeu a apacentar as ovelhas do seu sogro, o que também o ajudou a pastorear o rebanho de Deus. O segundo ponto destacado aqui é quando Moisés começou a vencer a insegurança com Deus, não é? Então, o ponto 2 é vencendo a insegurança com Deus. Ele começou, então, a reavaliar o seu comportamento e as suas fugas. Moisés conheceu o Deus dos israelitas, ele teve um primeiro encontro com Deus no Monte Horebe, encontro esse que levou Moisés a tremer, tirar as sandálias. Lembram-se lá na sarça ardente? Então Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Deus lhe deu a missão de livrar os israelitas das mãos dos egípcios. Olha que missão, não é? Olha que missão. Então Moisés disse: eu, Senhor, quem sou eu para ir a Faraó libertar o meu povo? É aquele versículo que vocês leram comigo, que você leu comigo, lá em Êxodo 3:11, né? Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu, Senhor, para apresentar-me a Faraó e tirar os israelitas do Egito? Mas Deus começou então a trabalhar com Moisés, não é? A insegurança de Moisés aflorou a sua autoestima. Então, o desespero tomou conta dele. Moisés, como eu já disse, sempre viveu num ambiente hostil. E normalmente, quando se vive em ambiente hostil, há muitas questões a serem trabalhadas dentro de nós. Isso faz parte do ser humano, não é? Então, Deus continuou tratando a insegurança de Moisés, dando-lhe provas da sua companhia. Vejam o que o Senhor falou para Moisés, né? Êxodo, no versículo 11, vocês leram comigo, quando ele ficou inseguro, né? O versículo 3:11, Moisés ficou inseguro. Mas no versículo 12, o Senhor disse assim, versículo 12, Deus afirmou: eu estarei com você, essa é a prova de que sou eu quem o está enviando. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Então Moisés começou a ser, apesar da sua insegurança, Deus começou a dizer para Moisés que não seria ele, Moisés, que livraria o povo, mas que ele seria apenas um instrumento de Deus e que o Senhor estaria sempre com ele em todos os momentos, não deixando que ele ficasse sozinho em momento algum. Então Deus tratou Moisés de maneira extraordinária e decisiva e enviou Moisés para ser seu instrumento entre os israelitas e perante Faraó. Mesmo assim, Moisés retrucou, insistiu no seu medo, na sua insegurança. E aí a paciência de Deus chegou ao fim, né? Deus foi então perdendo a paciência com Moisés. Veja o versículo 13, assim: Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, eles me perguntarem, qual é o nome dele? Que eu lhes direi. Então disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas. Eu sou, me enviou a vós. Eu sou, me enviou a vós. Então, como nas experiências de Moisés, a insegurança poderá fazer parte também da nossa vida em alguns momentos, não é? Porque ter insegurança é possível a todos nós, mas
vencê-las é o que aprendemos na palavra de Deus. Todos nós temos momentos de insegurança. Dependendo da missão que recebemos, nós temos sim momentos de insegurança pelo fato de nunca termos passado por aquela experiência. Mas precisamos então acreditar que Deus sempre esteve conosco e continuará estando conosco, nos dando os recursos necessários para que cumpramos a missão recebida, principalmente se essa missão vier da parte dele. Então, por diversas vezes, várias pessoas já ficaram inseguras na Bíblia, vários outros personagens, e o Senhor estava sempre encorajando esse povo. Foi assim com Isaías, lembram-se? Isaías 41:10, Isaías 41:10, não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço e eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Então, insegurança não pode ser confundida com humildade. Humildade é quando você sabe que depende de Deus. Insegurança é quando você começa quando você começa a ficar tão fragilizado a ponto de não querer cumprir aquela missão que Deus lhe deu, que Deus nos deu. Então, a insegurança não pode ser confundida com humildade, a qual envolve o reconhecimento das próprias limitações, mas ainda assim mantendo uma boa autoestima. O fato é que o ser humano é emocionalmente vulnerável. Tanto eu quanto você, há situações em que nós nos sentimos fragilizados, mas precisamos confiar que Deus sempre está conosco. Da mesma maneira como sempre esteve, Ele continuará estando. Então, nesse momento de pandemia, de luta, de incertezas, nós precisamos continuar confiando em Deus. Ainda que o momento seja difícil, nós não podemos perder a fé de que Deus sempre esteve e sempre estará conosco. Houve um moço chamado Davi, não é? Que depois de passar por diversas lutas, e lutas mesmo grandiosas, ele disse: olha, eu já fui moço, hoje sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Ou seja, em momento algum Deus o abandonou. E ele falou isso quando já estava com a idade avançada. A mesma coisa a mesma afirmativa nós também podemos fazer. Claro que não só Moisés, não só você, quanto eu também, nós passamos por momentos de aperto, momentos de aflição, de adversidade, mas podemos declarar como Davi: já fui moço, não é? Para quem já tem uma certa idade, hoje sou velho, mas nunca vi o justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Em outras palavras, desde que eu me entendo por gente, Deus nunca nos faltou, Ele nunca nos desamparou. E não é nesse momento de pandemia, ou de quarentena, ou sei lá do que for, que Ele vai nos desamparar. Ele continuará conosco. Isso não quer dizer que nós não vamos passar por tribulações, mas significa que, da mesma forma que Ele nos amparou noutros momentos, noutras situações, Ele também há de nos amparar nesse momento de dificuldade que estamos vivendo. Então, como Moisés, podemos vencer a insegurança. Deus foi encorajando Moisés, e ele então foi cumprir a missão que Deus lhe deu. E ele foi uma bênção nas mãos de Deus. O segredo do homem de Deus e da mulher de Deus não é não sentir medo. O segredo é manter esse medo sob controle, enfrentá-lo e ser uma bênção nas mãos de Deus, mesmo com as limitações humanas.
Nós somos humanos. Em nós há inseguranças também, como houve em Moisés. Só que nós não podemos deixar que essa insegurança nos impeça de fazer aquilo que Deus nos incumbe de fazer. Então, essa deve ser a nossa postura. Então, podemos vencer sim a insegurança da mesma forma que Moisés venceu. Aproveitemos esse tempo para crescer na intimidade com Deus, pela oração, pela leitura da Bíblia. Da mesma forma que Moisés teve as suas adversidades, nós também temos as nossas. Da mesma forma que ele sentiu-se inseguro em alguns momentos, em outros momentos nós também sentimos a insegurança. É da mesma forma que ele acabou indo, mesmo sentindo aquela pontinha de insegurança e foi bênção, nós também precisamos ser instrumentos de Deus, apesar das nossas imperfeições. Então, lembre-se que Deus é soberano, Ele sabe tudo sobre o nosso passado, nosso presente, nosso futuro. Então, por que temer, não é? Não devemos temer. Não devemos deixar que as preocupações demasiadas tomem conta da nossa vida. Situações adversas poderão surgir como enfermidade, desemprego, violências, catástrofes naturais ou catástrofes causadas pelos homens, não é? Incertezas políticas, enfim, muitos outros motivos. Mas não podemos deixar que nada disso nos impeça de servir a Deus, de ser um instrumento de bênção nas mãos do Senhor. Lembra-se do que Jesus falou? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, não é? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Então, Moisés, num dado momento, ele ficou inseguro. O Senhor foi reiterando, confirmando a missão que ele queria que Moisés cumprisse. Teve uma hora que Deus chegou a ser mais duro com Moisés. Êxodo 4, não é? Versículo 14. Já leu comigo, vamos reler Êxodo 4, versículo 14, diz assim: Então o Senhor se irou com Moisés e disse: Você não tem o seu irmão Arão, o levita? Eu sei que ele fala bem. Ele já está vindo ao seu encontro e se alegrará ao vê-lo. Ou seja, o Senhor então colocou Moisés contra a parede e disse assim: olha, você precisa ser mais corajoso. Você não vai sozinho, você tem o seu irmão Arão e ele vai ser o seu auxiliar. Aquilo que você não tiver facilidade para fazer, para falar, Arão vai estar ao seu lado e vocês então vão fazer essa obra. E Moisés foi, mesmo com insegurança. Sabe por quê? Porque nada nesse mundo pode nos impedir de fazer aquilo que Deus nos entrega, a missão que Deus nos entrega. Então, para você e eu pensarmos e agirmos, né? Como nós temos reagido diante das adversidades que trazem insegurança? Você, quando está inseguro, o que você faz? Você busca Deus, você procura ser um instrumento de Deus apesar das dificuldades. Essa deve ser a nossa postura. Que conselho você daria para alguém vivendo situações de insegurança? Qual é o conselho? Nós somos servos de Deus. Devemos ser esses instrumentos do Senhor para encorajarmos as pessoas. Não é porque momentos de adversidade todos passam, mas o Senhor é aquele que cuida de nós. Então devemos ser esse instrumento de Deus. Qual é o versículo que fala sobre a segurança de Deus em momentos de adversidade? Teremos algum momento de insegurança, momento de adversidade? Qual é o versículo que fala, não é? Que Deus sempre está conosco. Existem vários, mas para você pensar qual é o que ele vem à mente. Então, querido, a minha oração é que você seja encorajado pelo Senhor. Eu sei que não temos vivido tempos fáceis, eu sei que a insegurança por vezes bate, é desemprego, é perda de emprego, não é? É redução salarial, é crise econômica, enfim,
mas de uma coisa eu tenho certeza: o Senhor é aquele que lhes ampara e que há de ampará-lo sempre, que há de ampará-la sempre. Não se deixe abater, não deixe que a insegurança faça com que você perca a sua fé ou lhe impeça de servir ao Senhor e ser um instrumento nas mãos dele. Amém? O Senhor te abençoe e te guarde. Vamos orar mais uma vez. Deus, obrigado por essa oportunidade tão preciosa. Pedimos que o Senhor mais uma vez seja conosco, nos orientando, nos encorajando nessa caminhada. Nós pedimos, Deus, que o Teu Espírito esteja encorajando as pessoas que estão ao alcance dessa palavra. Ó Pai, eu sei que muitas delas estão passando por situações difíceis, mas que o Senhor esteja a encorajá-las, que o Senhor esteja a fortalecê-las da mesma forma que o Senhor esteve com Moisés, Pai. Em nome de Jesus nós pedimos, já te agradecemos por tudo. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Em nome do Senhor Jesus. Amém.